É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi e hoje mais um bate-papo para lá de especial para vocês. Mas antes de apresentar a nossa convidada, e eu já disse, especial demais, peço para que você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações, deixa seu comentário e o seu like. Assim você ajuda a gente a expandir cada vez mais o nosso trabalho. Segue a vinheta. Muito bem, voltamos. E ela que é deputada estadual aqui por São Paulo, ela é uma das idealizadoras, né, do Lagarta Vira Pupa, ela é jornalista e mãe atípica, a deputada Andréa Werner. Deputada, obrigado, muito obrigado por ter aceito o convite e bater um papo conosco aqui no nosso canal. Bom, oi para todo mundo, eu que agradeço o convite, estou sempre aberta a conversar a respeito dessa pauta, que é a pauta da minha vida, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Que legal, deputada. Eu quero começar já com o nosso bate-papo, querendo saber o seguinte, é o primeiro mandato aqui em São Paulo, correto? E qual que foi assim, a iniciativa, né? O que te motivou a ser uma deputada e representar principalmente, né, as pessoas com deficiências? Existe também já um trabalho na frente parlamentar das pessoas com deficiências, né? Como que foi essa motivação lá do início, lá do começo das suas conversas para começar uma campanha até se eleger? Bom, isso tudo começou no momento em que eu percebi que a gente precisava da política, né? Que a política não é um meio, não é um fim, mas ela é um meio, né? Então, quando eu comecei a perceber que a gente não teria remédio de alto custo no posto sem política, que a gente não teria inclusão escolar sem política, e que a gente precisava de políticos para poder executar esse tipo de coisa. E eu comecei a perceber também que toda vez que eu ia atrás, como ativista, né, pelo Lagarta, pedindo esse tipo de favor, porque eu me via pedindo favor mesmo, eu encontrava pessoas que às vezes até estavam bem intencionadas, mas cuja causa principal não era essa. Então, elas não priorizavam essa causa. Então, eu ficava ali, dependendo daquela pessoa olhar e falar, eu vou... Tá bom, deixa eu dedicar 10 minutos do meu dia para essa galera, porque não é a minha pauta principal. E eu não estou querendo dizer que as pautas da pessoa não são válidas, né? Mas o fato é que a gente não tinha uma pessoa em qualquer um dos parlamentos que fosse exclusivamente dedicada para isso, e a gente ficava pedindo favor, né? Então eu falei, não dá mais para a gente ficar pedindo favor. A gente precisa ter pessoas nesses lugares. E talvez essa pessoa seja eu, né? Quando veio o primeiro convite em 2018 para me candidatar, eu fiquei muito assustada, mas aí, depois de uma conversa bem franca com meu marido, ele falou, mas se não for você, quem vai ser do movimento, né? Quem que já tem uma visibilidade boa e que você sabe que é bem intencionada, de fato, para chegar lá e tentar fazer a diferença? Então, eu comecei a entender que sim, fazia sentido eu tentar ter a caneta na mão para eu poder ser uma agente construtora de políticas públicas para essas pessoas que estão sempre na boca de muita gente na época da eleição para pedir voto, mas depois que se elegem, sempre vira pauta secundária, terciária, nunca é a prioridade, né? Então, foi um despertar político que aconteceu depois de algum tempo como ativista, depois de algum tempo do meu filho ter sido diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade, né? Tudo começou lá. Entendi. E como é, então, aqui no Brasil, ser uma mãe atípica, né? Como que até então, né, sem ter essa assistência, essa ajuda, realmente pedindo migalhas, né, por um remédio, por um atendimento, por uma vida digna, né? Até então, como que era, então, ser uma mãe atípica? Olha, falando de um lugar de extremo privilégio perto do resto da nossa população, não é fácil e não existem políticas públicas falando de maternidade atípica, né? Então, assim, depois que eu comecei com o ativismo, eu comecei com o Lagarta Vira Pupa como um blog lá em 2012, que depois acabou virando instituto mais tarde, mas o que eu vejo ao longo dos anos é essas mães com a saúde mental em frangalhos, sendo abandonadas pelos maridos, porque tem até uma estatística que diz que 78% dos maridos abandonam a família quando vem um diagnóstico de deficiência ou doença rara de um filho. Então, o que a gente vê são mães solo que ficam numa situação muito precarizada, porque às vezes não conseguem se manter
no mercado de trabalho, muitas ficam dependendo do benefício da prestação continuada, que é do filho, que é a pessoa com deficiência, fazendo bicos para tentar complementar aquela renda. Muitas vezes a família não ampara, a sociedade não ampara, a sociedade não inclui. Então, são mulheres que muitas vezes se suicidam. É uma coisa bem frequente no nosso meio a gente ficar sabendo de mulheres que se suicidaram. E outros casos também que às vezes a gente vê que são muito tristes. Aconteceu há 2 anos de uma mãe morrer, ter um infarto, e foram descobrir, questão de 10 dias depois, que o filho dela, autista, que não falava, que era um autista mais comprometido, estava dentro de casa com o corpo da mãe, comendo restos na cozinha. Só foram dar falta dessa mulher, família, amigos, 10 dias depois. Quer dizer, 10 dias é muita coisa. Se eu fico um dia sem falar com meus irmãos, eles já estão ligando, querendo saber se está tudo bem, né? Então, são mulheres que ficam invisíveis para a sociedade. Você vira quase que uma mãe de segunda categoria quando você tem um filho com deficiência. E, falando de capitalismo, né, é como se a gente fosse rebaixada mesmo, porque eles veem os nossos filhos como alguém que não vai produzir, né? Tem a coisa do capacitismo, essa pessoa não vai produzir para a sociedade, muito antes, pelo contrário, vai ficar dependente do Estado. Então, nós somos mães que são vistas como mães de segunda categoria, muito no inconsciente das pessoas, mas a gente sente muito isso mesmo, né? Então, faltam políticas públicas, até por isso, foi uma promessa de campanha, e eu protocolei, foi um dos primeiros projetos de lei que eu protocolei, a renda básica para cuidadora, né, porque a maioria das vezes de pessoa com deficiência no estado de São Paulo, para que essa mãe seja remunerada por esse trabalho do cuidado, que é um trabalho que é invisível e que não é remunerado, para que ela seja remunerada por isso, para que não aconteça como a gente tem visto, às vezes o filho morre, o filho com deficiência, a mãe ficou aí 30 anos fora do mercado de trabalho como cuidadora exclusiva, e aí ela perde esse BPC, porque o BPC não era dela, era do filho, e vai para a rua passar fome. Né? Então, é extremamente injusto e a gente precisa começar a remediar isso. A gente precisa de políticas públicas de renda, de inserção no mercado de trabalho e de cuidado com a saúde mental dessas mulheres. Veja só que realmente não é só assistência médica, busca por remédios gratuitos, né, acesso a remédios gratuitos, é muito além disso, né? Quanta coisa a senhora acabou informando aqui, é muito, muito além do que a gente realmente imagina, é só parar para analisar mesmo com minúcias, né, esse mundo que se vive, né? Aí foi eleita, conseguiu a sua vaga na Lesp e começou o seu trabalho. Qual foi o maior impacto que teve lá na Lesp, assim? Qual que foi qual está sendo a maior dificuldade? Qual foi o choque de realidade? Olha, eu sou hiperativa, né? Literalmente, eu tenho TDAH do tipo misto, então eu sou hiperativa e distraída, eu sou as duas coisas. Então, eu gosto das coisas muito rápido. E topar com esse ritmo da Lesp, que é bem devagar, para aprovação de projetos de lei, foi uma coisa que me deu uma chacoalhada forte, sabe? Lá dentro se diz que se você conseguir aprovar 2 projetos de lei em 1 ano, você é tipo o campeão, a campeã. Você fez os melhores relacionamentos possíveis lá dentro. Porque o ritmo lá dentro de votação e aprovação de projeto de lei é extremamente lento. E é assim e vai continuar assim. Foi feito para ficar assim. Então, assim, não tem como lutar contra esse sistema, não atualmente. Então, isso foi uma coisa que me chocou bastante de início. Fora todo o sistema político, da velha política, como é construída, como que as pessoas contratam as pessoas que vão para os gabinetes, qual que é a lógica por trás disso, porque a gente chegou lá muito, vamos contratar muitas pessoas para trabalharem mesmo, porque a gente tem muito trabalho, né, e nem a lógica não é de todo mundo que é a mesma lógica, né, então foram vários choques que foram acontecendo. E quando eu subi na tribuna para falar a primeira vez sobre deficiência, que é a minha pauta principal, que foi no Dia Internacional da Síndrome de Down, e que eu praticamente me apresentei para quem não me conhecia ali, foi uma coisa que causou um choque tão grande que os deputados meio que, quem estava na Lesp parou para me ver falar, e eles geralmente não param, eles ficam andando para lá e para cá e não param. E aquilo causou um choque tão grande que eu senti que depois muitos ficaram até com medo de subir na tribuna para falar de autismo, de outras deficiências, porque parece que criou um novo nível de conhecimento a respeito daquela pauta, né? Porque eu não subo ali para falar como alguém que se elegeu falando daquilo. É como alguém que vive aquilo.
há muitos anos, é como alguém que trabalha com isso há muitos anos, né? Então, eu sinto que muita gente ficou até temerosa de depois subir lá e falar a respeito, e começaram a não subir mais, né? Desde que eu subi lá para falar a respeito disso, mas, ao mesmo tempo, muitos vêm conversar comigo e falam, olha, eu tenho medo de falar coisa errada, então me ensina, me explica aí como é que fala, é pessoa com deficiência, é deficiente, é portador, como é que fala? Então, na própria comissão da pessoa com deficiência, que eu sou presidente, isso tem acontecido bastante, então eu estou sentindo que pode haver muita colaboração, apesar do desconhecimento, que é muito grande ainda, né, na maioria dos deputados que está ali. Mas sim, pode ter colaboração, inclusive no sentido suprapartidário. Eu tenho diálogo ali com deputados de todo o espectro político, e isso facilita bastante. Que bom, que bom. E além da pauta, né, das pessoas com deficiência, teve esse primeiro projeto que foi apresentado, esse primeiro projeto de lei que foi apresentado da senhora, tem outros projetos também, e tem um que me chamou muita atenção e foi muito interessante, eu até vi uma entrevista sua no Meteoro Brasil, se eu não me engano, da constelação familiar dentro do sistema público, né? Fala um pouquinho para a gente desse projeto, eu achei ele incrível. Bom, constelação familiar é uma prática pseudocientífica que já foi condenada até pelo próprio Conselho Regional de Psicologia, já soltaram uma nota a respeito, que foi criada por um alemão nazista, que era o Bert Hellinger, que inclusive escreveu poemas para Hitler, que traz uma visão patriarcal de família, como se cada um tivesse o seu lugar, o marido, aquela coisa da força, a mulher, aquela coisa bem estereotipada de gênero mesmo, né? E que começou a ser utilizada no judiciário, no Brasil inteiro, como prática de conciliação, só que de um jeito tão horroroso que eles estavam fazendo mulheres que foram agredidas e estupradas ter que perdoar os seus agressores, porque na constelação familiar praticamente a mulher é sempre culpada. Se a filha foi estuprada pelo pai, é porque ela se colocou no lugar da mãe que não estava à disposição do marido. A mulher que foi estuprada é porque ela fez alguma... Enfim, é aquela coisa sempre muito culpabilizadora da mulher e forçando a mulher a perdoar o seu agressor. O agressor nunca tem culpa de nada, né? Primeiro que ninguém é obrigado a perdoar ninguém de nada, né? Isso aí vai de cada um. Segundo, que sentido faz isso botar isso no judiciário? Terceiro, que saiu algumas matérias a respeito falando de mulheres que, inclusive, se suicidaram depois de passar por sessões dessas no judiciário. Então, assim, se alguém gosta disso, por quaisquer motivos, acha que é útil para a sua vida, enfim, eu não vou questionar, assim como eu não questiono religião de ninguém. Mas, no sistema público, eu não acho justo que a gente tenha coisas desse tipo. Se a pessoa quiser pagar, fique à vontade, vai no seu constelador favorito e pague. Eu pessoalmente acredito que no sistema público de saúde a gente deveria ter práticas baseadas em evidências. A gente ainda está muito longe disso, tem um longo caminho, mas pelo menos se a gente conseguir eliminar coisas que comprovadamente têm feito danos para as pessoas, principalmente para mulheres e meninas, já vai ser um grande caminho. Perfeito. Deputado, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, é maravilhoso. Só mais uma última pergunta, então, nesses 4 anos de mandato, aonde a senhora ainda quer chegar? Por exemplo, chegou no final do seu mandato, vai pegar e falar, ufa, isso eu consegui, essa foi minha conquista. O que almeja? Eu almejo que a comissão da pessoa com deficiência, da qual eu sou presidente, que foi criada depois que eu entrei, ganhe muita visibilidade, que a gente consiga, de fato, fazer políticas públicas para pessoas com deficiência no estado de São Paulo e que, de fato, o estado de São Paulo comece a ser visto como um estado mais inclusivo e mais acessível, e não só que essa pauta fique na boca das pessoas na época da eleição, né? A gente tem trabalhado muito, feito o máximo para trazer muita visibilidade para essa pauta, e eu espero que daqui até o final do meu mandato a gente consiga não só aprovar esses projetos de lei, mas mostrar também que o trabalho com a pauta da pessoa com deficiência é um trabalho sério, ele não é um trabalho eleitoreiro, né? Que é um trabalho que tem que ser levado a sério, porque pessoas com deficiência são cidadãs, a gente tem leis maravilhosas que precisam ser cumpridas. Então, eu, como agente, né, fiscalizadora da lei, se eu conseguir fazer a lei ser cumprida de uma forma melhor no Estado, eu já vou estar muito feliz. Muito bom, deputada. Mais uma vez, agradeço demais por ter aceito o convite, disponibilizado o seu tempo para conversar conosco aqui.
A senhora é uma inspiração para mim, acompanho todo o seu trabalho, sou realmente um fã do seu trabalho, acompanho bastante, inclusive depois que eu assisti a sua entrevista no Meteoro Brasil, fiquei com muita vontade de poder bater esse papo, de estar aqui conversando com você aqui. Muito obrigado mais uma vez, deixo abertos os microfones aqui do nosso canal para você deixar sua mensagem para quem está assistindo a gente. Bom, eu agradeço pelo carinho, o Gabinete da Inclusão está aberto para todo mundo, me procurem lá nas redes, se digitar Andrea Werner, Andrea W, em todas as redes, já vai aparecer as minhas redes, a gente tem um link, inclusive, nas redes, é um formulário de denúncias, se vocês tiverem denúncias para fazer de violações de direitos, acessem lá o nosso formulário, que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. A gente tem trabalhado muito, incessantemente, para poder dar encaminhamento para todas as denúncias que chegam para a gente, então contem com o nosso gabinete. É isso. Tá joia. Deputada, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, vou pedir para que vocês, mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu comentário. Cultura Mundi, toda história importa. Valeu, obrigado!